Muito bem, pessoal. Nesta aula, nós iremos falar sobre palavras reservadas no PHP. Ao programar com o PHP, nós devemos nos atentar ao uso de palavras, classes e constantes pré-definidas ou reservadas pela linguagem. O que isso significa? Significa que o PHP ele já tem palavras, classes e constantes pré-definidas, que são parte da linguagem, que fazem parte do núcleo do PHP, da constituição da linguagem. Então, ao programar nossos scripts, nós devemos tomar cuidado, nos atentar para não utilizar essas palavras reservadas, sejam elas palavras, constantes ou classes, reservadas da linguagem. Eu coloquei aqui uma pequena lista, por exemplo, isEt é uma palavra reservada, echo, if, break, var, while, for. E nós temos como exemplo de constantes pré-definidas o null, o true, o false, entre muitas outras. Eu deixei aqui também um link, que leva para o site oficial do PHP, que mostra a lista de palavras, constantes e classes reservadas. É uma lista não tão extensa, mas também não vou colocar todas aqui no nosso slide. Mas você tem que se atentar ao uso dessas palavras reservadas. Caso você faça uso dessas palavras reservadas para criar uma função própria, você estará subscrevendo, ou tentando subscrever uma função nativa da linguagem. Isso pode ocasionar um erro. Por exemplo, a função echo, a palavra reservada echo. Ela é uma palavra reservada da linguagem que ela invoca uma função interna que exibe um determinado conteúdo para o browser. Ele printa essa informação no browser. Então, se você tentar criar uma função utilizando essa palavra reservada, o PHP vai exibir um erro. Vamos aqui então para uma parte prática para que você possa entender. Vamos criar aqui no nosso editor de texto um arquivo do tipo PHP. Vou abrir aqui a tag do PHP. Fechar. Vou colocar aqui uma função. Vou colocar aqui function. Exibe. Nome. Uma função bem simples. Então, ela vai receber o nome e vai exibir na tela. Então, aqui vou colocar nome. Não se preocupe se você ainda não está familiarizado com funções. É apenas para exemplificar. Vamos abordar isso com mais detalhes durante o curso. E aqui eu vou usar a palavra echo, nome. Aqui embaixo eu vou invocar essa minha função. Exibe nome. E vou passar aqui Isaac. Vamos salvar aqui esse arquivo. Vou dar o nome de palavras reservadas.php. Note que nosso arquivo já apareceu aqui. E agora vamos executar no navegador para ver o resultado. Com o nosso AMP server executando, aqui no navegador eu vou digitar o caminho do arquivo, localhost /cursopphp/palavrasreservadas.php. Vamos dar aqui um Enter. E o que a gente tem aqui de saída, printado na tela do nosso navegador? O nome Isaac. E se eu vir aqui e trocar aqui o nome da minha função para echo, dessa seguinte maneira. Vamos ver o que acontece? O PHP me exibe um erro. Então ele fala que ele não esperava, ele falou aqui, parse error. Ele tem um erro na sintaxe, na forma como nós escrevemos o código. Ele falou que ele não esperava aqui, a palavra echo, nessa linha do arquivo, nessa parte do arquivo. Porque ele entendeu que echo é uma palavra reservada, e não pode ser utilizada para o nome da minha função. Entendeu? Então eu não posso utilizar uma palavra que a linguagem já reservou para uso interno para me criar minhas funções, por exemplo. Então esse é um exemplo de um erro que daria. A mesma coisa se eu colocasse aqui o nome da minha função como if. Então vamos aqui invocar a função if. Vamos ver o que acontece. A mesma coisa. Então o PHP exibe um erro, mostrando para você que você está escrevendo de maneira incorreta, está utilizando palavras reservadas. Então é bom que você evite o uso de palavras reservadas. Acessando o link que eu deixei aqui no slide, que é php.net/manual/pt_br/reserved.php, ou você pode simplesmente pesquisar no Google palavras reservadas no PHP, da seguinte maneira. Ele vai mostrar aqui, é um dos primeiros links.
Clicando aqui, você cai nessa tela. Nessa tela aqui você vai ter uma lista, né, de palavras-chave, ou conhecida keywords também, que você não deve utilizar para dar nome às suas funções no PHP. Ó, então aqui são algumas palavras-chave, né, no PHP. Ele tem aqui também a lista de classes pré-definidas e constantes pré-definidas. Mas é importante que você tenha esse conceito agora no começo do curso para evitar de criar, por exemplo, uma função utilizando um nome, uma palavra já reservada do PHP e evitar assim erros no seu script. Então você pode dar um nome aqui para a sua função, contanto que ela não infrinja, né, que ela não seja igual ao nome de uma função ou palavra reservada do PHP. Vamos colocar aqui um outro nome, lista. Não existe essa palavra reservada no PHP. Então, se colocarmos aqui, não vai dar nenhum conflito e o nosso nome ele vai ser então exibido. Então, fica por aqui essa aula. Eu aconselho que você dê uma olhada aqui, mais aprofundada, né, nessa lista de palavras-chave reservadas. As classes aqui e as constantes pré-definidas também você vai aprender mais para frente no nosso curso. Mas essa aula vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula e um forte abraço.